Ora, parece que já nos iniciamos. Olá, boa noite. Olá, boa noite, doutora Manuela. Doutor Luís, como está? Muito bem. Só, antes de mais, cumprimentar todas as pessoas que tiveram a amabilidade de, numa véspera de feriado, perder ou ganhar um bocadinho do seu tempo para nos ouvir um bocadinho. Dizer que é um gosto enorme estarmos aqui. Vamos tentar não ser demasiadamente clínicos nem demasiadamente extensos, mas quem me conhece sabe que gostamos de coisas práticas e de coisas que façam sentido para a nossa vida. Dizer também que, para quem não me conhece, o meu nome é Luís, eu sou ginecologista, trabalho no Hospital de Braga e no Hospital Lusíadas Braga. E hoje tenho o prazer de estar a conversar com a doutora Manuela Certo, mas vamos fazer, ao invés de eu a apresentar, eu vou deixar que ela se apresente. Tá, obrigada. Obrigada, doutor Luís. Obrigada pela oportunidade que temos aqui para conversar um bocadinho sobre a nossa prática clínica. Então, eu sou radiologista, portanto, com uma formação mais específica na parte da imagiologia mamária e também na parte da radiologia de intervenção. E, portanto, no meu caso, a parte da imagem da mama, juntamente e com a intervenção, acho que faz um conjunto muito forte da minha atividade clínica. Eu fiz durante muito tempo a minha formação e a minha atividade clínica no Hospital Geral de Santo António e estou há 4 anos no Hospital de Braga, onde quando entrei, pronto, eu já sabia que a parte da imagem estava bastante entregue à semologia, mas pronto, para mim até foi um desafio para mim poder dar acho eu, uma parte importante do meu desempenho na imagem e na parte da radiologia de intervenção. E também desde a abertura, portanto, do Hospital Lusíadas desde dezembro de 2020, pronto, e também a convite da doutora Sónia e do doutor Luís, que estou aqui também para dar o meu contributo nessa área. Eu aproveito e continuo. Para além de ser ginecologista, para quem sabe, eu desenvolvo atividade predominantemente na área da mama. Desde há muitos anos que o Serviço de Ginecologia do Hospital de Braga tomou para si a responsabilidade de tratar as doenças da mama da sua área. Fazia-o em conjunto também com alguns colegas de cirurgia geral. Depois foi criada, com o passar dos tempos, uma unidade que se autonomizou e agora, enfim, para além do serviço de urgência, não fazemos mais nada para além da atividade da mama. É uma atividade completamente absorvente, a tempo inteiro, que nos leva para além do nosso tempo e do nosso entusiasmo, muito da nossa paixão. Como se nota muitas vezes na consulta de grupo. E acho que é importante, para começarmos esta conversa, se calhar criarmos aqui algum contexto, ou seja, porquê uma unidade de mama, porquê esta atividade tão diferenciada e tão específica no Grupo Lusíadas. Bom, eu aceitei este desafio porque, de facto, a ideia, e intervenha-se a entender, doutora Manuela, e este foi o convite que nos foi feito pela direção clínica, na pessoa da doutora Sónia e pela administração, podermos fazer aquilo que gostamos de bem feito, ou seja, praticarmos atividade clínica de qualidade por pessoas que estão habituadas a fazer aquilo que já fazem, que gostam do que fazem, com um nível de serviço muito alto, ou seja, é possível tratarmos as doenças da mama com privacidade, com conforto, com toda a tecnologia disponível, com todo o nível de serviço, sem que isso possa ferir de modo nenhum a liberdade, a autonomia das pacientes e, inclusivamente, a interpermeabilidade entre diversas instituições e, por isso, acho que faz muito sentido o exercício na atividade privada de uma unidade da mama que se quer, que conta com, obviamente, com a radiologia, comigo, com os colegas da oncologia médica, com as parcerias que temos com os colegas da cirurgia plástica, da radio-oncologia. Por isso, o nosso objetivo, de facto, é proporcionar um serviço de alta qualidade, rápido, eficaz
e que não fica nada, com certeza, a dever a outras unidades equivalentes, e é nisso que estamos. Dito isto, e nesse sentido, este tema que foi escolhido entre a ginecologia e a radiologia, quando se encontram ou quando se tocam, eu prometo que o tema não foi escolhido por ser ginecologia, por ser o toque, Exato. tem que ver com esta ideia de encontro, ou seja, já desde sempre que eu vi, a atividade da mama é muito, muito de imagiologia, se calhar, muito mais do que de cirurgia, ela começa por ser uma área de imagiologia, e se não houver esta parceria, se não houver este encontro muito próximo que tem que existir entre o clínico que recebe primeiramente a doente, seja o cenologista, seja o cirurgião da mama, como lhe queiramos chamar, eu gosto mais de cenologista, e a imagiologia, isto não vai correr bem, e portanto é impossível trabalharmos separadamente, e é muito desejável que cada vez mais este seja um caminho em conjunto. E há aqui uma série de temas que eu acho que interessam a toda a gente e que importa esclarecer, não é? É na imagiologia habitualmente que as coisas começam, e eu começava nesta conversa por desafiar a doutora Manuela Certo, porque de facto, quando às vezes as doentes me dizem correu tão bem, salvou uma vida, eu não salvo vidas, quer dizer, quem salva vidas é a imagiologia, quem salva vidas é o rastreio, não é? Ou seja, se nós vamos Exato. tratar doenças, esta é das áreas de atividade, em quando às vezes na consulta de rotina eu digo às pacientes de todas as coisas que eu posso fazer para lhe salvar a vida, pedir-lhe a mamografia é a principal, muito mais do que fazer outra coisa qualquer. E esta é a primeira noção que eu queria discutir consigo, que é, de facto, se o rastreio salva vidas, porque ainda tem muita gente que o questiona e que diz que se calhar não vale a pena fazer rastreio, e há organizações que o questionam. E queria ouvir um bocadinho a doutora Manuela Certo acerca de se o rastreio salva vidas. Ok, obrigada então por essa pergunta. Portanto, mesmo dentro, da parte da imagem, e no caso da parte da imagem da mama, mesmo dentro dos radiologistas, quer dizer, é uma área bastante difícil. E, portanto, eu vejo mesmo muitos médicos ou radiologistas que acabam e põem logo de parte fazer imagiologia mamária. E porquê? Porque realmente até é um exercício imagiológico bastante complexo. Primeiro porque vamos ter... temos muitos exames, não é? Temos mamografia, temos ecografia, temos a ressonância magnética e depois temos várias formas de apresentação do cancro da mama. Portanto, e às vezes um exame só isolado pode ser difícil de interpretar. Habitualmente, pronto, falando em rastreio, e o mais comum que eu faço é o rastreio oportunístico, não é? Que nós fazemos aqui habitualmente nos Lusíadas, portanto fazemos habitualmente, e sobretudo quando as senhoras têm mais de 40 anos, eu penso que salva vidas e que vale a pena fazer a mamografia, um estudo de mamografia, e que poderá ser ou não complementado com ecografia mamária. E uma pergunta que as pacientes fazem sempre, mas porquê é que eu faço, qual dos exames é melhor? Ecografia ou mamografia? Pronto, cada doente vem com aquela ideia, porque o meu médico disse que na mamografia não se via nada, não dava para ver nada, em que não vale a pena ter, que só vale a pena fazer ecografia. E eu queria, começar já por esclarecer que, sobretudo depois dos 40 anos, não é? Que é quando aumenta a incidência de câncer da mama, o primeiro exame que deve ser feito é a mamografia. Depois, depende do tipo da densidade mamária, pode ser preciso fazer ou não ecografia, porque há determinado tipo de mamas cuja mamografia é difícil de leitura e nós permite dizer que está tudo bem, que não tem nenhum tipo de alteração, mas depois temos alguma densidade, tais mamas mais grosas, mais densas, e aí é importante nós complementar o estudo com a ecografia mamária. Ora, a ecografia mamária não é um exame de rastreio, não é? As pessoas percebem perfeitamente que não sei se entendem, mas a ecografia é um exame que é dependente do operador, é dependente do próprio equipamento. Eu própria às vezes faço noutro equipamento, às vezes não consigo ou tenho alguma dificuldade em ver alterações que vi num equipamento que é melhor. Portanto, e é um exame que varia de operador para operador.
portanto, a ecografia nunca será um exame de rastreio, não é reprodutível e depende muito também de quem o vai fazer e dos equipamentos. Portanto, a mamografia é muito útil e não há que ter medo de fazer a compressão que faz o aparelho, é uma compressão mínima, dura apenas alguns segundos. A compressão é fundamental, porque senão posso deixar de ver algum tipo de área, ou de microcalcificações, ou de nódulo, e é com base na mamografia que eu vou depois orientar o tubo de ecografia mamária. Pode ser, tanto pode demorar 5 minutos como pode demorar meia hora, né? Varia consoante a densidade e também consoante o tamanho da mama. Depois, há um problema grave, digamos assim, do rastreio entre as mulheres dos 40 e os 50, porque aí o que é que acontece? Temos mamas mais densas e temos tumores muitas vezes agressivos. E às vezes acontece que as senhoras fizerem exames tipo há 6 meses, já o ano passado, em que realmente não se via nada e agora tem uma alteração, não é? E às vezes até tem alteração palpável. E nós, olhando retrospectivamente, podemos ver ou não se isto é real alguma coisa. O problema lá está, são tumores geralmente mais agressivos, às vezes, e maiores as idades, e aí o rastreio, digamos, que não é tão fidedigno. Mas como a dizer que mesmo assim vale a pena fazer. Com certeza, com certeza. E esse é um conceito fundamental que mesmo entre colegas meus de medicina geral e familiar ou colegas ginecologistas, às vezes surge esta confusão e principalmente nas pacientes, Exato. que é termos 2 ou 3 conceitos de base muito assentes. O que é um rastreio? Um rastreio é um exame que nós nos propomos a fazer, vamos lhe chamar assim de rotina, isto é, com alguma periodicidade a mulheres em determinado grupo que não têm sintomas nenhuns, que não têm queixa nenhuma, que não palparam nódulo nenhum, e a ideia é nós apanharmos qualquer coisa previamente a ser palpável, exatamente, previamente a ser clínica, de maneira a alterarmos o curso natural da história. Este rastreio provou incontáveis vezes na literatura que está publicada desde há muito tempo, com graus diferentes de eficácia, conforme o tempo de início, conforme o intervalo com que é feito e conforme o fim, mas de todas as vezes ele provou que consegue diminuir a mortalidade por cancro da mama. E esta é uma mensagem que não pode deixar nenhuma de passar, que é o rastreio diminui a mortalidade por cancro da mama. Outra coisa completamente diferente é a mulher que sente qualquer coisa, que tem uma dor, que palpou um nódulo, que tem uma escorrência mamária, que vamos fazer um exame de diagnóstico, não é? Mas para já estamos a começar neste rastreio. Outra das questões que a mim me fazem muitas vezes, e que se calhar a doutora Manuela também, e é dos desafios mais interessantes que vamos tendo, é quando começar, não é? E este tema é muito controverso, porque de facto existem diversas orientações de diversas sociedades científicas diferentes. No nosso país existe um rastreio organizado que é, enfim, que está a cabo da Liga Portuguesa contra o Cancro. No norte, no norte. Exatamente, no norte, que depois orienta as pacientes para determinadas unidades. A partir dos 50 anos até aos 69, de 2 em 2 anos, são convocadas as senhoras para fazer mamografia, mas esta não é uma visão universal nem única, e é preciso sabermos que existem outras orientações, e é também sobre isso que eu queria falar. Quando é que devíamos começar o rastreio? Eu acho que devemos começar o rastreio aos 40 anos, que é as recomendações também do American College of Radiology, que vale a pena começar a fazer mamografia a partir dos 40 anos. Agora, lá está, isso, de cada país, o rastreio organizado e de base populacional é muito variável. Há países que começam aos 45, no nosso caso começa aos 49, porque lá está, alguma controvérsia e também alguma dificuldade, digamos assim, em conseguir realmente detectar, às vezes, em algum tipo de mama e mamas mais densas, as lesões mais precoces. Mas eu penso que vale a pena isso, e muito importante nesses casos também, para conseguir ver alterações, é o facto de nós conseguimos ter uma base de dados depois que vai servir de futuro para estudo comparativo, e que na mama isso é fundamental. Que para conseguir às vezes detectar pequenas alterações, nós temos que olhar para o exame mais antigo
E imaginemos, uma senhora que só faz aos 50 e não tem nenhum exame anterior, é mais complicado, pode ter uma pequena alteração que não vai ser detectada nesse primeiro exame, caso ela tivesse feito antes. E, portanto, acho que deve pelo menos começar aos 40 anos. Esse, não sei qual é a sua ideia, a sua sem opinião. dúvida, sem dúvida. É importante, eu acho, e tento sempre fazer isto na consulta, principalmente, quer no hospital público, quer obviamente em ambiente privado, individualizar os cuidados. Ou seja, uma coisa é estarmos em rastreio populacional e mesmo assim eu acho que os 50 é tardio. Salvar-se-iam vidas se começasse mais cedo. E esta é também outra mensagem muito importante, é que 1/4 dos carcinomas da mama são diagnosticados antes dos 50 anos. 50 anos. Se estamos a falar de um problema que todos os anos são diagnosticados mais ou menos 6.000 novos cancros da mama em Portugal, 1/4 desses é antes dos 50, estamos a falar de, se calhar, de um peso de doença que é muito superior a muitas outras, sem menosprezar, obviamente, o cancro do colo do útero ou outras doenças que se podem fazer rastreio. Estamos a falar de uma doença que tem um peso emocional muito grande, que causa uma enorme ansiedade às senhoras, que desestrutura imensas famílias e que rouba anos de vida e qualidade de vida a muita gente. E que, de facto, acho que mais do que tudo estamos a falar de uma questão de dinheiro. E é disso que temos que falar. É do custo-benefício, onde fazer alguns exames. E é óbvio que o custo-benefício entre os 40 e os 50 anos é menor, e a partir dos 50 anos eu vou ter mamas menos densas e eu vou ter mais cancros e, portanto, eu vou ter um custo-benefício. A incidência é maior, exatamente. Eu vou gastar menos dinheiro a diagnosticar cada cancro. Claro. Mas há as doentes que percebam o conceito do que é um rastreio e há as doentes que o aceitem, não devemos negar-nos a fazer isso. Ou seja, mesmo correndo o risco de eu fazer mais exames que possam, porventura, não ter patologia, devemos, sem dúvida, começar o rastreio a partir dos 40. Outra questão muito interessante é de quanto em quanto tempo é que nós vamos propor-nos fazer estes exames. O que é que a doutora Manuela diz? É assim, o rastreio aqui no Norte, a partir de base populacional, é de 2 em 2 anos. Mas eu acho que também temos de ter em conta, eu acho que deve ser, lá está, deve ser personalizado também consoante tipo de mama. Portanto, há determinados tipos de padrões mamários que eu sei que posso dar tipo 2 anos e provavelmente não vai haver alterações. Agora, a partir do momento que a mama é mais densa ou tem mais alterações, aí também é mais difícil, não é? Pode ser um intervalo de 2 anos, acho que é muito. Eu acho que o ideal é fazer uma avaliação anual, sobretudo nas mamas mais densas ou mamas com patologia. Claro que sim. Outra ferramenta importante que nós utilizamos na consulta, de facto, é a avaliação de risco, ou seja, quando na consulta muitas vezes nós fazemos uma história clínica, perguntamos a história ginecológica, avaliamos a idade da menarca, o uso de terapêutica hormonal de substituição, o facto de se amamentar ou não, Exato. de ser fumadora, de ser obesa, de consumir bebidas alcoólicas, a ideia não é só preencher tempo, a ideia é estabelecermos um padrão de risco, não é? E existem algoritmos que nós utilizamos na consulta. Sim, existem scores de consulta, ferramentas de risco informáticas que nós utilizamos que nos permitem calcular qual é que é, enfim, de um grosso modo, a probabilidade daquela doente vir a desenvolver uma patologia maligna da mama ao longo da vida, nos próximos 10 anos, e a partir daí tentar individualizar um programa de rastreio para aquela mulher que nos preocupa na consulta. Essa questão que falou da densidade é muito importante, quer dizer, cada vez mais, felizmente, isso já vem nos relatórios de mamografia, mas é importante que quer a nossa população, mas principalmente os nossos colegas, os médicos, tenham a necessidade de perceber que há padrões de qualidade em mamografia e que um desses padrões, para além da classificação BIRADS, é introduzir-se lá um dado que tem que ver com a densidade mamária. Exatamente. Com base no colégio, porque isso dá uma informação indireta acerca de risco, as mamas mais densas têm mais risco e dá, como disse a doutora Manuela muito bem, a indicação que se calhar é preciso complementar a mamografia com outro exame, é preciso repetir este exame mais vezes, é completamente diferente. Uma mama gorda, que não tem grande parênquima, de uma mama muito densa, que nos vai pôr muitos mais problemas, não é? Quanto ao rastreio, de facto, dizer que
os estudos que estiveram por base de recomendações, mesmo internacionais, que existiam, onde a US Preventive Task Force dizia que não valia a pena rastrear em determinadas idades, foram estudos antigos, foram estudos com tecnologia antiga, que não avaliaram o impacto de tecnologias que hoje nós temos, como seja a tomosynth, como seja a ressonância mamária, e que eu acho que põem muito a tónica nos malefícios dos exames, ou seja, nos malefícios em termos de a doente ser chamada para fazer uma biópsia que seja potencialmente um falso positivo, ou seja, e eu, na minha visão de clínico, de quem vê as senhoras que fazem as biópsias, e a doutora Manuela também de quem as faz, os americanos que depois exportam esta ideia para o mundo, que é um grande malefício fazer uma biópsia, que depois se vem a revelar patologia benigna, eu acho que o malefício muito grande é eu deixar passar patologia maligna no crivo. Esse é que é o malefício, quer dizer, porventura, sim senhora, chamar doentes que vêm do seu local de trabalho, que vão perder um dia, vou-lhe causar ansiedade, vou-lhe causar um pequeno hematoma, mas quer dizer, não estamos a falar de nenhum risco para a vida, não estamos a falar de nenhum ato cirúrgico desnecessário, estamos a falar no máximo de eu ter que esclarecer com uma incidência adicional, de eu ter que fazer uma ecografia mais, de eu ter que fazer uma biópsia, e se tranquilizar a senhora, tanto melhor. Se conseguirmos diagnosticar doença precocemente, esse é o nosso objetivo. De facto, para quem as faz, os malefícios das biópsias não são assim muito grandes. Não é? É assim, falando um bocadinho, só voltando atrás dos relatórios estruturados, portanto, aliás, isso é uma tendência hoje em dia na radiologia, não só na mama, mas aliás, tudo começou, estas classificações de rastreio começaram justamente na patologia mamária, porque era muito confuso para os clínicos, então houve necessidade, a primeira classificação foi a classificação de Marselha, dos R's, que entretanto foi substituída hoje em dia pelo BIRADS. BIRADS que agora se estende toda ao pulmão, estende-se ao fígado, estende-se à tiroide, portanto, e a radiologia caminha para isso, caminha para relatórios estruturados, para nós tentarmos ter uma nomenclatura e um léxico comum, e depois no final dar realmente uma orientação, que é uma orientação sobretudo para os clínicos, para saber exatamente se vão fazer uma vigilância anual, uma vigilância semestral, ou se a paciente vai precisar ou não de fazer biópsia. Depois, em relação à parte das novas tecnologias e dos estudos que houveram, hoje em dia a tendência do rastreio, aqui também a Liga só faz em algum determinado tipo de situações, será substituir uma das incidências, ou pelo menos fazer uma parte do rastreio também com tomosynth. E o que é isso da tomosynth? Não é mais do que fazer uma espécie de tomografia computadorizada da mama. Portanto, a mamografia convencional digital nós fazemos 2 incidências para cada mama. Com a toma nós fazemos tipo um varrimento da mama numa das incidências, quando estamos a falar de rastreio, e então vamos ter cortes como temos na tomografia computadorizada, e isso pode ser uma ajuda, para detectar determinadas lesões, sobretudo em mamas moderadamente densas. Nas mamas densas ajuda um bocadito, mas também não resolve o problema. A tomosynth não vem resolver todos os problemas das mamas mais densas, ajuda-nos realmente. Eu tive até recentemente um caso que realmente a lesão era muito bem visível na tomosynth, na ecografia não se conseguia ver, não se via, era uma lesão muito pequenina, não tinha tradução, era muito difícil ver na eco, e depois ao fazer a biópsia depois revelou-se que era um carcinoma invasor. Portanto, é mais uma ferramenta. Hoje em dia a radiação não deve ser um problema, não é um problema, porque todos os estudos que estão publicados na literatura, que não há um aumento significativo de efeitos por fazer mamografias anuais, nem por fazer a tomosynth. A dose de tomosynth é uma dose ligeiramente superior, mas que não vai ter depois repercussões em termos de efeitos nefastos para a paciente. E isso penso que vai ser
depois mais a médio prazo, a tendência, por exemplo, na Suécia já estão a fazer rastreio com a etalmocide. Com resultados muito interessantes. Exatamente. Relativamente à parte da intervenção, eu acho que não há que ter medo, entre aspas, às vezes meus colegas, pronto, tendo alguns, eu sou mais intervencionista, portanto, eu prefiro na dúvida, e sempre na dúvida, não tenho a certeza, eu acho que não é nada, pronto, e às vezes realmente não é nada, mas às vezes há surpresas e é melhor biopsiar um cancro pequenino de 5, 6 milímetros do que estar a deixá-lo crescer. E isso é a minha opinião enquanto radiologistas. E mesmo nos centros considerados de referência da mama, eles consideram, para ser um centro de referência, que 80% das biópsias têm que ser benignas. Portanto, só 20% é que são malignas. Portanto, nós se formos só a biopsar os BRAD5, nós vamos deixar passar muitos cancros. E o nosso objetivo é detectar lesões pequenas e depois de as detectar temos que as biopsar. E quanto mais pequeninas, não é? Acho que melhor será, obviamente, melhor para as senhoras. Até que, pronto, quando são coisas muito, muito pequeninas, lá está, às vezes é muito pequena a lesão, não dá para saber só pela imagem, só pelas características da ecografia, se é benigno ou se é maligno. Além de que às vezes um nódulo parece benigno e passados uns meses está maior e é maligno. Portanto, é sempre melhor, acho eu, biopsar, que é uma coisa minimamente invasiva, só dói quando a altura da anestesia e as consequências e as complicações são muito raras, é apenas o hematoma, mas que depois ao fim de algumas semanas desaparece perfeitamente. E portanto eu acho sempre preferível tirar as dúvidas do que estar... aliás, eu não gosto de ficar com dúvidas. Exatamente. E portanto... Exatamente. E portanto prefiro fazer isso. Claro que sim. Depois, quando vemos um nódulo, quando vemos um nódulo suspeito, o radiologista tem que procurar os outros, com quase certeza há sempre lá mais um ou outro que está ali escondido e portanto, obriga ali, lá está, a mais biópsias, mas pronto, é sempre, acho eu, em benefício da paciente. Claro. Há bocadinho a doutora Manuela falou de duas coisas muito interessantes. Uma que tem que ver com o estudo comparativo, ou seja, da importância que para nós na mama tem o percebermos a evolução que a imagem tem, no sentido de a mesma alteração ter uma importância completamente diferente se já lá estava ou se surge de novo. E esta é uma das dificuldades que eu sinto e que imagino que a doutora Manuela também sinta e que vamos trocando esta impressão, é que as doentes não trazem os exames anteriores. Exatamente. E mais isso é uma vez, recorrente. se é possível aqui fazer um apelo, quer à população, quer aos colegas, de que de facto a importância do exame anterior é fundamental. Trazer o exame anterior, de maneira a que se possa ver, quer dizer, não é... Trazer, mas não é o relatório. Não é mais o relatório, importante exatamente. Para o radiologista, mais importante que o relatório são as imagens. Exatamente. Pronto, claro que o relatório ajuda, mas eu dizer, alguém descrever tem um nome, um quadrante para o externo, eu preciso de ver, pronto. O radiologista tem necessidade de ver, ou para ver as microcalcificações, os nódulos, os quistes, nós temos de ter as imagens. E isso às vezes as pessoas, o paciente, pronto, só trazem um relatório, hoje em dia tem no telemóvel, mas isso para nós, pronto, às vezes é um bocado complicado, porque depois lá está, às vezes nós não conseguimos perceber se aquele nódulo já existia, às vezes não é só olhar para o tamanho, temos que olhar para o aspecto, para saber se ele está ou não igual, e pronto, torna às vezes a nossa vida um bocado difícil, podemos pescar por excesso, estar a dizer que fazer a biópsia quando não seria preciso, ou então estar a desvalorizar e afinal deveríamos ter valorizado. Portanto, isso é um aspecto muito, muito importante, não só quando vem fazer quando está a ser avaliado em termos diagnósticos, e também quando vem fazer biópsias. Portanto, há pessoas que chegam lá, de mãos a abanar, entre aspas, não é? Tem um nódulo e nós temos que, eu digo sempre, não adivinho, não é? Não tenho nenhuma bola de cristal para tentar perceber onde é que está, onde é que está a alteração. Claro que sim. Há coisas que são organizacionais, há coisas que são culturais,
outra das quais tem a ver com a complementaridade dos exames, ou seja, pedirmos ao radiologista que faça uma mamografia e uma ecografia mamária em tempos separados ou de forma separada. Há inclusivamente um parecer do Colégio de Especialidade que o não recomenda, que diz que o radiologista, se o quiser, não o deve fazer, não é? Quer dizer, são exames que a paciente deve fazer a sua mamografia e depois de lida a mamografia pelo imagiologista, ele vai conseguir interpretar a ecografia mamária Claro. de uma maneira completamente diferente. Sim, isso fazer mamografia, outro eco, ou mesmo fazer ressonância, no meio disto há muita coisa que se perde, há muita informação, não é possível, isso é má prática. A pessoa que faz a eco tem que ser a pessoa que relata a mamografia. Pronto, e deve ser feita primeiro a mamografia, quando isso estamos a falar de pacientes com, digamos, com mais de 40 anos, rastreio, e só seguir a fazer a ecografia. Em mulheres mais novas, aí nós podemos ter que inverter um bocadinho as coisas, não é? Em mulheres com menos de 40 anos, dependendo da clínica, não é? Pronto, se realmente tem alguma alteração palpável, aí poderemos começar por fazer a ecografia e depois o radiologista decidir ou não se precisa de fazer a mamografia. Mas lá está, isto depois cada caso é um caso. Claro. Agora, e habitualmente eu não faço, se pedem mamografias com menos de 30 anos, eu habitualmente não faço, que eu primeiro faço a ecografia e depois vejo se é preciso fazer ou não a mamografia. Claro que sim. Esta ideia da nossa, nós nos dois, ou onde quer que seja, que tenha que haver entre os clínicos e imagiologistas, é muito importante. Quer dizer, conhecerem-se as pessoas, conhecer muitas das vezes os recados que a doutora Manuela nos manda quando faz os relatórios e percebermos aquilo que ela quer dizer é muito importante. Porque, de facto, tem que haver uma concordância, não é? Na clínica da mama, tem que haver uma concordância entre aquilo que se palpa, entre aquilo que se vê, entre aquilo que se vê na imagem e entre o diagnóstico e a biópsia que está lá. Quer dizer, muitas das vezes e das coisas, enfim, que mais me entristece são pessoas que são vistas por um clínico, depois vão a um laboratório, fazem uma mamografia que lhes aponta qualquer coisa, num tempo posterior vão fazer uma biópsia, essa biópsia tranquiliza eventualmente muito o primeiro clínico ou outro médico de família ou outro ginecologista que pediu e ninguém pega naquilo e integra de facto de uma maneira a perceber que aquilo não bate certo e que não podemos ficar descansados se uma palpação é absolutamente suspeita ou se uma imagem é suspeita, lá pela biópsia estar bem não significa que esteja tudo bem e temos que continuar a nossa investigação e temos que ser mais agressivos e temos que rebiopsar e temos que operar muitas vezes para chegarmos a uma conclusão ou até para não ficarmos com esta espada de Damocles sobre a cabeça da paciente que ano após ano, mês após mês vai ficar a pensar se tem ali uma lesão. Outro tema que eu acho que é interessante conversarmos tem a ver com as imagens de significado indeterminado ou o BIRADS-3, que é uma coisa muito interessante e muito controversa e que muitas das vezes, mesmo nos colegas de ginecologia, nos médicos de medicina geral e familiar, que vão orientando estas pacientes, gera muita confusão, gera muita dúvida de quanto em quanto tempo é que eu tenho que ver estas pacientes e durante quanto tempo. Isto é, não se calhar não é a primeira avaliação que nós vamos fechar o capítulo, não é, doutora Manuel? Exatamente. Pronto, o BIRADS-3, isto significa que é uma lesão, para quem não sabe, provavelmente benigna, em que a possibilidade de ser um cancro é apenas 2%. Portanto, é uma lesão que nós achamos provavelmente é uma coisa benigna, imaginemos um nódulo que até pode aparecer de novo, com características benignas, mas nós mandamos fazer um follow-up a médio prazo, follow-up que é habitualmente a 6 meses, mas que deve ser feito geralmente durante 2 anos. Nós, para conseguir dizer que a lesão está estável, teríamos que fazer este seguimento de 6 em 6 meses durante 2 anos, e depois, se estiver tudo bem, então poderá passar a uma avaliação anual. Agora, às vezes há colegas, que dizem BIRADS-3, mas também sugiram biópsia. Portanto, aí é que se tornam as coisas ainda um bocadinho complicadas. Lá está, nesse caso tem que ser revisto, eventualmente numa consulta de imagem
e rever a paciente para realmente decidir mas habitualmente o BIRAT 3 é para uma lesão que nós achamos que tem um aspecto que é benigna e que, portanto, pode ser perfeitamente seguida por imagem, por ecografia ou por mamografia. Havendo qualquer dúvida, mais vale fazer, acho mais vale biopsar e, portanto, passa de 3 para 4. Agora, lá está, muitas vezes isso para nós decidirmos implica ver, porque às vezes só ver as imagens também pode ser às vezes complicado. Eu lembro-me das vezes casos que realmente olhando para as películas não parece nada de especial, mas depois, lá está, é tal variabilidade da ecografia interobservador, portanto. Às vezes as imagens que nós vemos também podem representar exatamente o aspecto do nódulo. Portanto, é aí que eu prefiro sempre, dar sempre a minha opinião, vendo, se possível, complementar realmente com um exame feito por mim. Claro que sim. Essa é das dificuldades que também vamos tendo, que tem que ver com, não me quer dar aqui a opinião acerca disto, não me quer dizer o que é que lhe parece aquilo, e como sabemos as consultas de corredor e de opinião são sempre onde se podem cometer algumas asneiras. Aquilo que falou... Assim, também, hoje em dia, também, às vezes, esses casos mais duvidosos, também temos aí a ressonância, que pode ser importante, pode ser mais um exame que nos pode realmente tranquilizar, se devemos ou não fazer algum tipo de procedimento mais invasivo, ou então se realmente podemos deixar apenas na vigilância. Obviamente. Então aí dois apontamentos interessantes. Um, que foi aquele que falamos antes, que tem que ver com a dificuldade de acesso aos exames. Apareceu-me ultimamente, a propósito das novas tecnologias, um problema novo que antigamente não tínhamos, que tem que ver com, em muitas unidades atualmente, as utentes já não têm a película, não é? Ou seja, elas vêm com uma aplicação onde teoricamente está lá tudo, mas depois para o clínico é muito difícil observar aquilo. Porque é um ecrã pequenino no telemóvel, onde está o seu exame? Está aqui no telemóvel, mas está aqui, quer dizer, mas isto não me serve, eu tenho que ver. Pois não, porque há um problema na mama. As mamografias só podem ser lidas em monitores de alta resolução. Portanto, ou trazem realmente o CD e nós depois podemos importar para os PACs, não é? Para o Sectra, e aí podemos olhar de forma detalhada. Porque há pequenas alterações, nomeadamente microcalcificações em monitores de computador, isso não é possível de avaliar. Faz toda a diferença. O segundo tema... É melhor a película. Exatamente, é melhor a película do que o ecrã de telemóvel. E muitas vezes só o relatório, quer dizer, a fotografia do relatório muitas vezes é o que nos chega, e isso é, eu estou sempre a dizer, é a mesma coisa que ir ao supermercado e não levar dinheiro para pagar, porque vamos chegar ao fim e não vamos resolver o nosso problema, vamos para trás. Eu tento sempre trazer aos alunos de medicina que estão lá nas aulas e a acompanhar-me na consulta a ideia que de facto é isto que disse, o relatório... Sim, senhora, ajuda, mas eu quero é ver as imagens. O relatório é a opinião de alguém acerca de alguma coisa, mas que eu também quero ver, isso importa. Exatamente. Quando estou a planear uma atitude cirúrgica, quando estou a planear uma avaliação, quando estou a planear... Sim, mesmo para mim, às vezes, é mais fácil. Eu, às vezes, não faço relatórios extensos, porque eu prefiro mostrar e dizer, olha, nós vemos aqui esta área, pronto, como acontece agora nas reuniões de grupo, nós dizemos, não, isto é assim, estende-se dali até ali, estão a ver, é diferente. É mais fácil comentar, digamos assim, e descrever a lesão tendo a imagem do que apenas com o texto. Outro assunto que me estava a falar tem a ver com a ressonância, ou seja, esta tecnologia incrível, não é? Que faz um estudo morfofuncional da mama, tem que ver com o formato, permite-nos avaliar lesões com muito detalhe, mas também o comportamento destas lesões e introduzindo logo a ideia às pacientes que, de facto, introduzindo a ideia às pacientes que isto implica fazer um contraste, não é? Exatamente. E quero falar um bocadinho da ressonância mamária, doutor Manuel. Sim, posso falar um bocadinho da ressonância mamária. Pronto, habitualmente só para... Eu digo sempre às pacientes que esse exame não é possível de ser lido em 5 minutos, 5, 10 minutos. Isso não é possível, porque é um exame muito complexo, há muitas sequências. Chega a ter entre 2.000 a 3.000 imagens e, portanto, é uma coisa que às vezes eu batalho sempre,
não é possível, às vezes, por exemplo, ontem estar lá, fazer uma ressonância e achar que o relatório vai ser logo na hora, ou daqui até 2 ou 3 dias. Isso às vezes não é possível. O simples facto são muitas imagens, mesmo nós tendo às vezes acesso em casa, o acesso remoto, nós não conseguimos ver em tempo fazer o scroll das imagens, porque são muitas sequências. Tirando quando é só para avaliar, se é para avaliar só próteses mamárias, para ver se há rupturas ou não, aí não é preciso dar contraste. Mas aqui a administração de contraste é fundamental, senão eu não vou conseguir perceber no meio do parênquima, não é? Porque lá está, o contraste é muito importante, porque muitas vezes as lesões captam o contraste, ficam mais, digamos assim, ficam mais brilhantes e realçam mais. E nós fazemos várias passagens, várias sequências, depois implica fazer também imagens de subtração, e isso demora a fazer. E demora também tempo a ler. Então, claro que às vezes o exame, não havendo, tem alguns problemas também, a ressonância magnética mamária, que às vezes o parênquima realça muito. O que é que isso significa? Para aumentar a realçar as lesões, realça o próprio parênquima mamário, e isso torna mais difícil às vezes a leitura, e pode obrigar a ter que repetir depois noutra altura do período, porque isso varia consoante o ciclo menstrual, e portanto às vezes também pode ajudar, mas em alguns casos até pode complicar o radiologista, e obrigando depois a repetir tais ecografias second look, que eu por acaso nem gosto muito de usar este termo, mas gosto de dizer que são ecografias de segunda observação. O que é que isso significa? É que nós vemos uma alteração que até pode ter passado despercebida ou não ter sido valorizada, e nós depois temos que, lá está, voltar a fazer a ecografia, não é? Com base nas imagens de ressonância. E aí é que é fundamental nós termos as imagens, porque senão nós não vamos conseguir perceber exatamente onde é que está a alteração. E porquê? Porque nós habitualmente nos nossos equipamentos não temos equipamentos para fazer biópsias guiadas por ressonância magnética. Pronto, isso é outra... estamos a falar a outro patamar. Isso. Então, em como é que Braga, nós resolvemos? Sim, em Braga e mesmo aqui no Norte há poucos centros, porque são tecnologias um bocadinho mais são mais caras, pronto, e porque outro tipo de equipamentos e disponibilidades é sempre feito com sistemas de vácuo, e portanto nem sempre está disponível. O que nós tentamos fazer, e muitas vezes resolve a situação, é nós vemos as sequências de ressonância magnética e vamos perder mais um tempo de ecografia, para realmente saber e perceber se precisamos ou não de biopsar. Mas lá está, é um exame que o contraste tem poucos efeitos nocivos, não é como o contraste da tomografia computurizada, é geralmente gadolínio, e aliás eu acho que nunca tive assim, reações alérgicas graves, portanto as pacientes não há que ter medo de fazer o exame. Há casos raros. A única coisa é que é chato na ressonância magnética mamária, é o posicionamento, que é um exame demorado, não é? As pacientes são colocadas barriga para baixo e têm que estar ali no mínimo 45 minutos. Portanto, isso, e num equipamento que é fechado, e portanto às vezes é difícil que algumas pacientes colaborem para obter as imagens. Claro que sim. No mundo, eu dizia às vezes a brincar que no mundo ideal, se não houvesse limitações de orçamento nem de tempo, a ressonância mamária seria o exame de rastreio ideal, porque aproximar-se daquilo que nós queremos em termos de sensibilidade, em termos de especificidade, ou seja, apanhávamos os cancros todos. Sim, mas sim. É alguns, né? Atenção que eu também tenho algumas situações que claro o cancro não seguiu muito bem. Claro que sim. Mas idealmente sim. Claro que sim. Mas de facto é um exame que demora tempo, é um exame que é caro, é um exame que ocupa um equipamento cuja disponibilidade não é a melhor e que há poucos imagiologistas muito treinados a verem a ressonância mamária. Isto também é muito importante termos a noção desta realidade, e por isso é um exame que é deixado... Não, porque é uma técnica recente, quer dizer, apesar de já ter alguns anos, pronto, mas durante o meu internato começamos a fazer ressonâncias magnéticas mamárias, portanto começamos no início, nós não havia livros de ressonância magnética mamária.
Tivemos que ir aprender. Para as pacientes mais jovens, há um tema que falou há bocadinho, que entronca aí nas ressonâncias mamárias, que me têm perguntado muitas vezes e que as pacientes perguntam. Nós fazemos reconstrução mamária muitas vezes com prótese, mas essas doentes que fazem a reconstrução por carcinomas têm um protocolo de vigilância absolutamente diferente. Mas eu estava-me a lembrar, a propósito das pacientes que fazem mamoplastia de aumento, isto é, que fazem uma prótese por uma questão estética, que tem uma prótese que pode estar retromuscular, pode estar retroglandular ou às vezes pré-glandular, há diversas técnicas cirúrgicas. Quais são as implicações que termos uma prótese implica para o imagiologista, para o rastreio? Quais são as dificuldades que a doutora Manuela sente na imagem da mama com próteses? Muito bem. Eu, por acaso, lá está, quase sempre numa sessão de rastreio ou de exames, eu tenho sempre 2, 3 pacientes com próteses mamárias. Pronto. Os equipamentos de mamografia são perfeitamente compatíveis, são adaptados às compressões com as próteses mamárias, portanto não há que ter medo, digamos assim, de começar e de fazer a mamografia. Nunca houve nenhum problema com próteses por ter feito, pelo menos comigo, ter feito a mamografia. Aliás, mesmo nessas pacientes é fundamental, para ver, lá está, as microcalcificações, porque não, isso eu não vou conseguir ver, é mais complicado de ver na ecografia. Depois, complementando o exame com ecografia, depende, mas habitualmente não é um exame mais difícil, digamos assim, do que estar a fazer, aliás, às vezes até é um exame mais fácil. E porquê? Porque a mama está mais comprimida, há menos tecido mamário e, portanto, até é mais fácil ou é mais rápido de ver. Portanto, eu da minha parte nem sinto assim grandes dificuldades. Claro. Eu não tenho grandes dificuldades em avaliar pacientes com as próteses mamárias. Mas há muito. Quer dizer, depende. Depois já há alterações relacionadas com as próteses. Às vezes, o que eu tenho mais dificuldade é quando às vezes são próteses às vezes recentes, colocações recentes, e às vezes realmente aparecem alterações que nós não sabemos se é só de citostatianocrose, pronto. Não é sempre tudo perfeito, como eu estou a querer dizer aqui, claro. Mas há situações, sobretudo de quando colocaram as próteses muitas vezes recentemente, que realmente o parênquima fica um bocadinho distorcido, às vezes aquelas alterações de necrose, de citostatianocrose, e que às vezes no início, mas isso é a mesma coisa que as pacientes fazem redução mamária, e depois às vezes assim pode nos dificultar, porque às vezes nós não conseguimos perceber se aquilo é só citostatianocrose, ou se é mesmo um cancro, e portanto aí realmente nesses casos também obriga a fazer mais um tipo de intervenção ou de biópsia. Pronto, e nesse caso lá está, a ressonância também é importante. Às vezes a ressonância é importante para a gente tentar perceber no meio daquelas cicatrizes se é só cicatriz ou só mais alguma coisa. Claro que sim, é um exame fantástico, mesmo, lá está, nas pacientes de alto risco que temos, e temos já diversas famílias identificadas que fazemos a vigilância, pacientes que são portadoras de mutações que lhes conferem um risco aumentado e, portanto, têm uma probabilidade muito alta de fazerem uma patologia maligna da mama ou de outros órgãos, e, de facto, está incluído no programa de rastreio dessas doentes, obrigatoriamente, uma mamografia intervalada com uma ressonância mamária, porque nos permite, de facto, diminuir a probabilidade de haver doença avançada. Este é outro conceito. Diminui a probabilidade de haver doença avançada. Fazer exames nunca impediu ninguém de ficar doente, não é? Que é uma conversa que eu vou ter. Exatamente. Como é que eu fiz uma mamografia há 6 meses, eu estive na consulta com o senhor doutor e agora apareceu-me isto? Pois, é verdade. Mas se calhar por ter feito há 6 meses é que agora temos uma lesão muito pequenina e que vamos conseguir operar, mas é este problema de, então não valia a pena ter feito o exame, se me apareceu na mesma, não é? Pronto. Mas, sim, para mim é o pesadelo do radiologista, é o doente diz ter exames normais e na clínica tem um cancro da mama, portanto isso é o autêntico pesadelo. E há diversos cenários entre aspas clínicos. Eu, da minha experiência, já tive pacientes realmente mama ou eco, mama muito densa, mas que a palpação é realmente uma coisa chamativa. Pronto, eu, para além de fazer ecografia, também tento às vezes palpo e ao passar a sonda, pronto, tenho a ideia,
E às vezes realmente deparo-me com esse dilema, que é a palpação clinicamente parece uma coisa suspeita, mas depois eu na imagem não consigo ter alguma tradução, ter a certeza se está tudo bem. Pronto, e depois lá está, depende dos casos. Em alguns casos opto por sugerir fazer uma ressonância, outras vezes faço biópsia, pronto. Claro que eu às vezes sou mais tendência para a biópsia, porque uma biópsia eu faço, é uma coisa que é um procedimento rápido, 5, 10 minutos, e portanto, lá está, tem que ser contextualizado. Depois temos realmente lesões e há situações muito chatas, que é lesões por trás do mamilo, que no início podem... é uma área cega, entre aspas, não é na ecografia. Se realmente no final do exame ou no início nós não fomos lá ver bem, é verdade, pode-nos escapar uma lesão. Depois também temos às vezes nódulos muito, digamos, fora da mama, o quadrante supra-interno, quase às vezes quase a chegar aqui à região cerebrovascular, ou lesões mais periféricas, e portanto podem perfeitamente escapar. Pois há lesões também que podem perfeitamente escapar na mamografia. Eu até costumo dizer que eu não gosto muito de relatar só mamografias isoladas, gosto de ter sempre comigo a ficha técnica e também a parte da informação clínica, e isso é uma coisa que falha muitas vezes. Recentemente tive um caso em que a senhora tinha uma lesão palpável, tinha uma mamografia que era perfeitamente normal. A mamografia convencional feita com as incidências normais não mostrava a lesão. E porquê? Porque a lesão era muito mais periférica e, portanto, não era vista na mamografia. E, portanto, foi relatado um exame normal quando a senhora tinha, de facto, um cancro. Mas pronto, são situações que às vezes acontecem, não por falta por má prática, digamos assim, mas porque realmente aquilo, a imagem, lá está, é traiçoeira, e às vezes nós não, ou porque andamos a fazer ecografia, tentar ver outras áreas e não fomos ver exatamente aquela área que estava alterada. Claro que sim. Mas aí a importância do clínico, também de chamar a atenção e dizer, olha, que é melhor ver ali, não haverá nada, e de repetir o exame. Isso. Em Portugal estamos no bom caminho, no sentido de a criação de centros de mama, a criação de unidades que se tentam diferenciar e criar experiência, e é nesse caminho que vamos, mas de qualquer das maneiras, enfim, ainda a qualquer pessoa, a qualquer centro, a qualquer hospital, é permitido, desde que assim o entenda, fazer-se imagem, cirurgia, o que quer que seja de mama. E é verdade que a Sociedade Portuguesa de Cenologia, o Colégio de Engenheiros de Obstetrícia, tentam caminhar nesse sentido, e eu penso que a Sociedade Portuguesa de Radiologia também, mas a verdade é que não existe uma certificação em patologia mamária, não existe ainda, ao contrário do que existe noutros países, uma limitação ao exercício de atividade. Existe o oposto, ou seja, nós se quisermos ser uma unidade acreditada, nós se quisermos fazer parte de um núcleo de centros, temos que ter determinada experiência, e ou seja, a doutora Manuela Certo é o radiologista de eleição, tem que ter determinado número de mamografias, determinado número de exames mamários, o cirurgião tem que operar determinado número de cancro da mama. Esta coisa do amadorismo já devia ter acabado há muito. Mas ainda se vê toda a gente a fazer um bocadinho de tudo, e esta ideia é muito importante, de que de facto o caminho passa, não por eu ser melhor do que os outros, não por eu ser diferente, mas por ter mais oportunidade de treino, por ter mais experiência, por operar todas as semanas, pelo imagiologista que está comigo me dar input todas as semanas, e é assim que se faz o caminho, não é? É pela diferenciação. Mas se calhar está-nos a escapar aqui um bocadinho um tema que às vezes também aflige muitas senhoras, que tem que ver com patologia benigna. Assim, 2 ou 3 tópicos acerca da patologia benigna, porque também nos trazem muito patologia benigna, não é? Sim. E é pedido ao radiologista muitas vezes que avalie patologia benigna e que orientação é que dá a essa patologia.
Ok, pronto. A patologia é assim, mais benigna, mais frequente que nos reparamos, são os quistos. Os quistos em si não requer nenhum tipo de vigilância, não é? São quistos simples e, portanto, podem às vezes é mais dificultar a leitura do exame e podemos ter que demorar, porquê? Porque temos que olhar para os quistos todos e perceber se no meio daqueles quistos não haverá nenhum nódulo. Claro que isso depois muitas vezes essa patologia traz desconforto, traz dor e portanto, ou não, quer dizer, às vezes eu acho que atribui-se aos quistos, mas às vezes como eu digo aquilo é muito pequenino e não é a causa muito pequeno e não é a causa da mastalgia. Depois temos pacientes também com outro cenário, que são aquelas pacientes que têm vários nódulos mamários. Portanto, aí acho que é importante também trazer os exames e, de preferência, fazer-se sempre pela mesma pessoa, ou pelo menos no mesmo local, para depois nós termos um termo de comparação e tentar perceber se realmente os nódulos estão ou não iguais. Claro que isto traz stress para o doente e também para o médico, não é só para o paciente, que é ter que realmente documentar e fotografar e olhar, e portanto isso tudo demora tempo. Depois, só voltando 2 minutos atrás, em relação aos centros de mama e à especialização, a tendência vai ser, no caso da radiologia, a criação de subespecialidades, e uma delas é a parte da imagem mamária. Portanto, o objetivo é nós depois conseguirmos fazer um currículo depois de acabar, de formação mais diferenciada e de técnicas mais diferenciadas, e que no fundo é o que acontece, que é, muitas vezes nós ocupamos maior parte do nosso tempo, ou pelo menos 50% do nosso tempo dedicado a essa área. Claro que sim. Estamos, a conversa, enfim, para nós que estes temas são interessantes e próximos, muito interessante, já estou aqui a ver que passaram 57 minutos. Exato. E eu queria deixar algum tempo para, se alguém das pessoas que nos estivesse a ouvir quisesse fazer alguma pergunta, que se sentisse obviamente livre. Existe um chat onde podem escrever, nós lemos e nós respondemos com todo o gosto. Se alguém quiser escrever alguma coisa. Se alguém quiser perguntar, que se sinta livre, que se sinta absolutamente... Todas as perguntas são válidas e provoquem-nos, por favor. Nós estamos alguém aqui está a escrever para conversar. As dificuldades que de facto vão surgindo são muitas vezes diminuídas com esta interação, ou seja, é importante as pessoas entenderem que é um privilégio grande podermos estar a par e passo e não termos medo de alguém que venha acrescentar alguma coisa de específico ao nosso trabalho, ou seja, quando das primeiras vezes nós ouvimos falar em biópsias por vácuo para lesões papilares, o cirurgião da mama disse, epá, eu agora, quer dizer, é menos uma coisa que eu vou operar, nós temos muito que operar. Temos que operar. Exato. A imagiologia de intervenção hoje em dia faz coisas maravilhosas, não só em lesões papilares, mas noutras lesões, pode fazer a exérese de muitos agrupamentos de microcalcificações. Exatamente. Que quando o cirurgião já lá chega é maravilhoso e só tem de ir lá buscar o sítio da biópsia e é uma articulação ótima. Eu costumo dizer que há doentes que cheguem para toda a gente. Portanto, eu não Exatamente. pretendo. O trabalho não acaba. Aliás, até acho que têm mais doentes, porque aumentando o número de biópsias ou fazendo mais procedimentos, acabam por detectar mais tumor e, portanto, precisar de ser operados. E, portanto, nós não estamos, digamos, a tirar pacientes que seria candidatos, digamos assim, a cirurgia. Nós estamos a aumentar pacientes, vamos detectar mais lesões mais precoces e apenas num determinado tipo de pacientes, portanto, o vácuo só permite tirar, ou idealmente, bolos até 1,5 cm, 2 cm. Portanto, não pretendemos competir de forma nenhuma com os fonologistas e com os cirurgiões. Aliás, a imagiologia em conjunto com a oncologia médica, obviamente os nossos grandes aliados. Eu estou sempre a dizer que eu não trato a doença da mama, eu só trato o local onde a doença surgiu.
Hoje, enfim, havia muito pano para mangas para falarmos da nossa interação em conjunto com a oncologia, do benefício Exato. e da dificuldade que é operar e ver mamas e a imagem de mama depois de quimioterapia neoadjuvante, mas que de facto hoje em dia conseguimos fazer cirurgias de precisão guiadas por um arpão ou guiadas por um clipe que a imagiologia deixou e que nos permite Exato. tratar de uma forma completamente diferente as mesmas lesões que já eram tratadas. Temos aqui uma pergunta. Alguém, obrigado, Fernando Guedes, pelo input, que diz: excelente fórum, muito claro, obrigado pela partilha. E a minha pergunta é: estatisticamente, qual é a percentagem de lesões, de senhoras com lesões graves em relação aos exames de rastreio realizados? Doutora Manuela, qual é que é, no rastreio, qual é que é a expectativa de termos... Os rastreios, eles, aliás, têm uns targets que eles só podem convocar cerca de acho que eu não tenho números presentes, mas é de cerca de 20 a 30%. Eles só conseguem, por exemplo, fazem o rastreio e depois têm uma aflição. Agora, a percentagem ao certo eu não sei, eles só podem, não é, chamar, entre aspas, um X número de pessoas para serem avaliados. Não quer dizer que depois destas senhoras, assim, a maior parte felizmente, a maior parte não vai ter alterações, não é? 90% das pessoas não vão ter exames normais, só uma pequena percentagem é que é chamada para rastreio e para aflição, e só dessas é que realmente é que vão fazer uma minoria que faz biópsias. Claro que sim. Depende, de facto, da tecnologia que for utilizada no rastreio, depende do grupo de mulheres a quem ele se dirigir. Claro. Quanto mais velhas vão ser as mulheres, maior é o número de casos que vamos apanhar. Isso é um facto inelutável. Pronto, eu lembro-me só dos meus colegas que, portanto, fazem o rastreio, eles têm uns targets, portanto, eles até na altura, eles tinham passado a idade do rastreio de 49 para os 45. Só que é que acontece? Estavam a chamar muitas pacientes por patologia benigna e não por patologia maligna. E, portanto, tiveram que diminuir, digamos assim, ou aumentar, neste caso, a idade de rastreio, porque eles também têm os seus objetivos, portanto, têm determinadas metas para cumprir e, portanto, agora, a percentagem, não sei dizer ao certo. Sim. Depois estava a percentagem também de missing cases, pronto. Claro, exatamente. A tecnologia interfere, como eu estava a dizer. Se nós utilizarmos uma mamografia analógica, há de ser maior. Se nós utilizarmos uma mamografia digital, é menor. Se nós utilizarmos tomossíntese, essa é uma das enormes vantagens da tomossíntese, é eu chamar muito menos pacientes para fazer uma reavaliação. Exatamente. Eu vou eliminar alguns dos problemas. Não há tecnologias perfeitas. Pois não, na mama não há um exame, digamos assim, perfeito. O que se pelo menos que é um exame seja 100%. Claro. Pronto. Respondendo um bocadinho mais a se calhar a alguém que ainda relativamente há pouco tempo na consulta me questionava, que teve que ver com o adiamento dos exames por esta questão da pandemia. E não me querendo alongar. De facto, tivemos no Norte o rastreio organizado parado durante algum tempo por causa da pandemia, mas não só por causa da pandemia, e é importante que percebamos que houve aqui uma articulação que se suspendeu momentaneamente entre a Liga Portuguesa contra o Cancro e a ARS. Isso já foi retomado, mas ainda houve muitos pacientes que tiveram medo de fazer o seu rastreio e estamos a ter agora, ainda hoje de manhã estivemos numa consulta de grupo onde tivemos 30 doentes só no Hospital de Braga. Estamos a ter casos em maior volume e casos mais avançados. E a mensagem, de facto, tem que ser: por favor, não deixem de fazer os seus exames, por favor, não deixem de consultar o seu médico por medo do Covid. É muito mais perigoso deixar de fazer o exame do que, porventura, o risco de infecção, que felizmente está cada vez mais controlada. E nós não paramos, aliás, nós nunca paramos, nós nunca deixamos de operar, nós nunca deixamos de fazer exames, espero eu, não pararemos, não é? Não, nós sentimos é que, agora o que nós sentimos em Braga, e que nos últimos meses sentimos, é que houve realmente uma procura muito maior dos exames de ecografia e de mamografia. Porquê? Porque lá está, porque esses exames estavam a ser feitos na Liga e deixaram de ser feitos. E, portanto, neste momento a procura tem sido maior que a oferta e, portanto, nota-se que realmente o rastreio estando parado
a procura é maior nos consultórios, Claro. Com as dificuldades acrescidas, que é que nós não temos depois não temos exames da liga, não é? Nós não podemos comparar com... E, portanto, às vezes podemos não estar a fazer um diagnóstico tão assertivo. Mas pronto, acho que agora retomando isto, Sim. as coisas vão voltar mais ou menos ao normal. Estaremos no caminho da normalidade, não é? Não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma questão, alguma sugestão de tema a discutir acerca desta questão da imagiologia e da cenologia e do estudo da mama. Doutora Manuela, não sei se quer algum tema que queira, só para finalizarmos ou para embrulharmos assim de uma maneira melhor esta conversa. Não, também falar que, pronto, nós falamos aqui da parte da mama, da ecografia, da tomossíntese, e não falei de outra tecnologia que nós poderemos fazer, que é a mamografia de contraste. Exatamente. A mamografia é essa que nós, por exemplo, no Hospital de Braga temos esse equipamento, embora não temos o software, temos essa possibilidade, poderemos ou não introduzir, que vem, no fundo, também vem complementar e, em alguns casos, substituir a ressonância magnética mamária. Tem vantagem, sobretudo, em centros de aflição ou quando estamos a avaliar pacientes, porque pela facilidade em que nós temos em fazer o contraste, no fundo estamos a dar contraste e a fazer logo a seguir a mamografia. E isso também pode ser uma ajuda importante e a resolver alguns tipos de dilemas diagnósticos, evitando de ter que marcar mais um exame para a semana e, portanto, estar a ocupar um tempo de ressonância. Podemos resolver, digamos assim, na hora, se saber se são 2, 3 nódulos, ou tentar perceber, lá está, pode ser um exame importante naqueles de pacientes em que nós vemos que há uma alteração da parte clínica e as imagens já de início não mostram nada. Tem também essa possibilidade de fazer mamografia com contraste. E o futuro é a mamografia de alta resolução, mas isso acho que fica para outro fórum. Exatamente. Será a mamografia de alta resolução e eventualmente softwares que há já hoje aliás também sempre houve que os sistemas de ajuda a diagnóstico, que serão sistemas de inteligência artificial, em que não sei se vão substituir ou não os radiologistas. Penso que será. Porventura. Poderá substituir-nos, digamos, na leitura e pronto. E vamos ficar, digamos, só para a parte da intervenção, claro. Ou para a parte final da validação. Mas acho que este vai ser o caminho. Claro que sim. O caminho da imagem. Os oncologistas às vezes também me provocam a mim a dizer que com a terapêutica que cada vez mais nós vamos deixar de operar, que já vai... Eu gostava de ver isso, eu gostava de assistir. Temo bem que não será no meu tempo de vida, ainda teremos que operar muito, mas cada vez mais. Bom, já temos aqui 1h08 de conversa, disseram-nos para estarmos aqui mais ou menos 1 hora mais ou menos 1 hora. Eu queria agradecer a todos a presença, foi muito agradável, muito mais haverá seguramente em futuras edições para continuarmos e dizer de facto, não deixem de fazer os seus exames, não deixem de fazer a vossa avaliação, porque quando é um diagnóstico atempado e precoce feito num centro de referência, numa unidade multidisciplinar, a probabilidade das doentes ficarem bem e livres da doença nos estadios precoces é mais de 90 e tal %. Portanto, isto trata-se, isto resolve-se e não é nada que hoje em dia não se trata até com muito pouca morbilidade. Obrigado a todos, obrigado doutora Manuela. Obrigada, doutor Luís, obrigada pelo convite. E vamos falando, não é? Vamos trabalhando. Exatamente. Deus, então, Deus, e bom fim de semana prolongado para quem for de férias. Isso, bom feriado a todos. Ok, bom feriado. Deus, boa noite. Deus, boa noite.